Vamos lá, 13º dia do nosso projeto de leitura da Bíblia em 365 dias. Lembrando que estamos fazendo a leitura de uma versão católica da Bíblia, tá? É uma Bíblia católica, da editora Gratos, que já nos traz a proposta de leitura da Bíblia em 365 dias, tá? Divididos entre Antigo Testamento, Novo Testamento, né? Salmos e livros sapienciais. Tá? Então vamos para o 13º dia, né? Faremos a leitura do livro do Gênesis, o Evangelho segundo São Mateus, Salmos e, da parte dos livros sapienciais, Provérbios. Tá? Então, Gênesis, capítulo 30. Então, logo depois que Raquel deu à luz José, Jacó disse a Labão: Por favor, libere-me para que eu volte à minha terra natal. Permita-me levar minhas mulheres e meus filhos, pelos quais o servi, e deixe-me partir. O senhor sabe muito bem como trabalhei arduamente a seu serviço. Labão respondeu: Se mereço o seu favor, fique. Eu enriqueci, pois o Senhor me abençoou por sua causa. Diga-me qual será seu salário, e qualquer que seja o valor, eu lhe pagarei. Jacó respondeu: O senhor sabe como trabalhei arduamente a seu serviço, e como seus rebanhos cresceram sob meus cuidados. De fato, o senhor tinha pouco antes de eu chegar, mas sua riqueza aumentou consideravelmente. O Senhor o abençoou por meio de tudo que eu fiz. Mas e quanto a mim? Quando começarei a cuidar de minha própria família? Quanto quer receber de salário? Perguntou Labão mais uma vez. Jacó respondeu: Não me dê coisa alguma. Se o Senhor fizer o que lhe direi, continuarei a cuidar de seus rebanhos. Deixe-me inspecionar seus rebanhos hoje e remover todas as ovelhas e cabras salpicadas e malhadas, além de todas as ovelhas pretas. Elas serão o meu salário. No futuro, quando o Senhor conferir os animais que me deu como salário, verá que fui honesto. Se encontrar em meu rebanho alguma cabra que não seja salpicada ou malhada, ou alguma ovelha que não seja preta, saberá que as roubei do Senhor. Está bem, respondeu Labão. Será como você diz. Naquele mesmo dia, porém, Labão saiu e tirou do rebanho todos os bodes listrados e malhados, todas as cabras salpicadas e malhadas, ou com manchas brancas, e todas as ovelhas pretas. Colocou os animais sob os cuidados de seus filhos, que os levaram a um lugar a 3 dias de viagem de onde Jacó estava. Assim Jacó ficou e tomou conta do resto do rebanho de Labão. Então Jacó pegou alguns galhos verdes de álamo, amendoeira e plátano, e removeu tiras das cascas, formando listras brancas nos galhos. Em seguida colocou os galhos descascados junto aos bebedouros, onde os rebanhos iam beber água, pois era ali que se acasalavam. Quando se acasalavam diante desses galhos descascados com listras brancas, davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Jacó separava esses cordeiros do rebanho de Labão. Na época do cio, colocava o rebanho de frente para os animais listrados e pretos de Labão. Assim, Jacó foi formando seu próprio rebanho, que mantinha separado do de Labão. Sempre que as fêmeas mais fortes estavam no cio, Jacó colocava os galhos descascados nos bebedouros em frente delas, para que se acasalassem diante dos galhos. Não fazia o mesmo, porém, com as fêmeas mais fracas, de modo que as crias mais fracas ficavam com Labão e as mais fortes com Jacó. O resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Logo, porém, Jacó percebeu que os filhos de Labão estavam reclamando dele. Jacó roubou tudo que era de nosso pai. À custa de nosso pai, adquiriu toda a sua riqueza. Jacó também começou a notar uma mudança na atitude de Labão para com ele. Então o Senhor disse a Jacó: Volte para a terra de seu pai e de seu avô, a terra de seus parentes, e eu estarei com você. Jacó mandou chamar Raquel e Lia ao campo onde ele cuidava de seus rebanhos e disse a elas: Notei que seu pai se mudou de atitude em relação a mim. O Deus de meu pai, porém, tem estado comigo. Vocês sabem como tenho trabalhado arduamente a serviço de meu pai. Contudo, ele me enganou e mudou de salário 10 vezes.
Mas Deus não permitiu que ele me prejudicasse. Se ele dizia, os salpicados serão o seu salário, o rebanho começava a dar crias salpicadas. E quando mudava de ideia, dizia, os listrados serão o seu salário. Então o rebanho inteiro dava crias listradas. Desse modo, Deus tirou os animais de seu pai e os deu a mim. Certa vez, na época do acasalamento, tive um sonho e vi que os bodes que se acasalavam com as cabras eram listrados, salpicados e malhados. Então, ao meu sonho, o anjo de Deus me disse, Jacó, e eu respondi, aqui estou. E o anjo disse, levante os olhos e você verá que apenas os machos listrados, salpicados e malhados estão se acasalando com as fêmeas de seu rebanho. Pois veja como Labão tem tratado você. Eu sou o Deus que lhe apareceu em Betel, o lugar onde você ungiu a coluna de pedra e fez seu voto a mim. Agora, apronte-se, saia desta terra e volte à sua terra natal. Raquel e Lia responderam, da nossa parte, tudo bem, afinal, não herdaremos coisa alguma de riqueza de nosso pai. Ele reduziu nossos direitos aos mesmos que têm as mulheres estrangeiras. Depois que nos vendeu, desperdiçou todo o dinheiro que você pagou por nós. Toda a riqueza que Deus tirou do nosso pai e deu a você é, por direito, nossa e de nossos filhos. Por isso, faça o que Deus ordenou. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu diante todos os rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque. Seu pai, quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia a seu pai e os levou consigo. Vamos repetir esse versículo 17, que ficou confuso. Então Jacó montou suas mulheres e seus filhos em camelos e conduziu adiante todos os seus rebanhos. Juntou todos os bens que havia adquirido em Padã-Arã e partiu para a terra de Canaã, onde vivia Isaque, seu pai. Quando partiram, Labão estava num lugar afastado, tosqueando suas ovelhas. Raquel roubou os ídolos da casa que pertencia a seu pai e os levou consigo. Assim, Jacó enganou Labão, o arameu, partindo sem avisá-lo de que iam embora. Jacó levou todos os seus bens e atravessou o rio Eufrates, rumo à região montanhosa de Gileade. 3 dias depois, Labão foi informado de que Jacó havia fugido. Reuniu um grupo de parentes e saiu em perseguição a Jacó. 7 dias depois, o alcançou, na região montanhosa de Gileade. Na noite anterior, porém, Deus havia aparecido em sonho a Labão, o arameu, e dito a ele, estou avisando, deixe Jacó em paz. Labão o alcançou, enquanto Jacó estava acampado na região montanhosa de Gileade, e armou seu acampamento ali perto. O que você fez? Perguntou Labão. Como ousou me enganar e levar minhas filhas embora, como se fossem prisioneiras de guerra? Por que fugiu em segredo? Por que me enganou? E por que não avisou que desejava partir? Eu lhe teria dado uma festa de despedida com canções e música ao som de tamborins e harpas. Por que não me deixou beijar minhas filhas e meus netos e me despedir deles? Você agiu de forma extremamente tola. Eu poderia destruí-lo, mas o Deus de seu pai me apareceu ontem à noite e me advertiu, deixe Jacó em paz. Entendo sua vontade de partir e seu desejo de voltar à casa de seu pai, mas por que roubou meus deuses? Jacó respondeu, fugi porque tive medo. Pensei que o Senhor tiraria suas filhas de mim à força. Quanto a seus deuses, veja se consegue encontrá-los, e quem os tiver roubado deve morrer. Se encontrar qualquer outra coisa que lhe pertença, identifique-a diante de todos esses nossos parentes, e eu a devolverei. Jacó, porém, não sabia que Raquel havia roubado os ídolos da casa. Labão foi procurar primeiro na tenda de Jacó, e depois nas tendas de Lia e das 2 servas, mas nada encontrou. Por fim, entrou na tenda de Raquel. Acontece que Raquel havia pego os ídolos da casa e os escondido na sela de seu camelo. Estava sentado em cima deles. Quando Labão terminou de vasculhar toda a sua tenda sem encontrar os ídolos, Raquel disse ao pai, por favor, perdoe-me por não me levantar para o Senhor, mas estou em meu período menstrual. Labão continuou a busca, mas não encontrou os ídolos da casa. Jacó se enfureceu e discutiu com Labão.
Qual foi o meu crime? Perguntou ele. O que fiz de errado para o senhor me perseguir como se eu fosse um criminoso? O senhor vasculhou todos os meus bens, por acaso encontrou algum objeto que lhe pertença? Coloque-o aqui diante de nossos parentes para que todos vejam, que eles julguem entre nós dois. Estive 20 anos com o senhor, cuidando de seus rebanhos. Ao longo de todo esse tempo, suas ovelhas e cabras nunca abortaram. Não me servi de um carneiro sequer de seu rebanho para alimento. Quando algum deles era despedaçado por um animal selvagem, eu nunca lhe mostrava a carcaça. Não, eu mesmo arcava com prejuízo. O Senhor me obrigava a pagar por todo animal roubado, quer à plena luz do dia, quer na escuridão da noite. Trabalhei para o Senhor em dias de calor escaldante e também em noites frias e insones. Sim, por 20 anos trabalhei feito um escravo em sua casa. Trabalhei 14 anos por suas filhas e depois mais 6 anos para formar o meu rebanho. E 10 vezes o Senhor mudou meu salário. De fato, se o Deus de meu pai não estivesse comigo, o Deus de Abraão e o Deus temível de Isaque, o Senhor teria me mandado embora de mãos vazias. Mas Deus viu como fui maltratado, apesar de meu árduo trabalho. Por isso, ele lhe apareceu na noite passada e o repreendeu. Fechamos aqui o Antigo Testamento, agora vamos para o livro de Mateus, capítulo 9, versículo 18 a 38. Enquanto Jesus ainda falava, o líder da sinagoga local veio e se ajoelhou diante dele. Minha filha acaba de morrer, disse, mas se o Senhor vier e puser as mãos sobre ela, ela viverá. Então Jesus e seus discípulos se levantaram e foram com ele. Nesse instante, uma mulher que havia 14 anos sofria de hemorragia se aproximou por trás dele e tocou na borda de seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Jesus se voltou e, quando a viu, disse, filha, anime-se, sua fé a curou. A partir daquele momento, a mulher ficou curada. Quando Jesus chegou à casa do líder da sinagoga, viu a multidão agitada e ouviu a música fúnebre. Saiam daqui, disse ele. A menina não está morta, está apenas dormindo. Os que estavam ali riram dele. Depois que a multidão foi colocada para fora, Jesus entrou e tomou a menina pela mão, e ela se levantou. A notícia desse milagre se espalhou por toda a região. Depois que Jesus saiu dali, 2 cegos foram atrás dele gritando, Filho de Davi, tenha misericórdia de nós. Quando Jesus entrou na casa, os cegos se aproximaram dele e ele lhes perguntou, vocês creem que eu posso fazê-los ver? Ele tocou nos olhos dos dois e disse, seja feito conforme a sua fé. Então os olhos deles se abriram e puderam ver. Jesus os advertiu severamente, não contem a ninguém. Eles, porém, saíram e espalharam sua fama por toda a região. Quando partiram, foi levado a Jesus um homem que não conseguia falar, porque estava possuído por um demônio. O demônio foi expulso e, em seguida, o homem começou a falar. As multidões ficaram admiradas. Jamais aconteceu algo parecido em Israel, exclamavam. Os fariseus, contudo, disseram, ele expulsa demônios porque o príncipe dos demônios lhe dá poder. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Quando viu as multidões, teve compaixão delas, pois estavam confusas e desesperançadas, como ovelhas sem pastor. Disse aos discípulos, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que ele envie mais trabalhadores para seus campos. Agora Salmo 7, versículos de 13 a 18. Se eles não se arrependerem, Deus afiará sua espada, amará seu arco para disparar, preparará suas armas mortais e acenderá suas flechas com fogo. Sim, o perverso gera o mal. Concebe o sofrimento e dá à luz a mentira. Abre uma cova profunda, mas ele próprio cai em sua armadilha. Sua maldade se volta contra ele, sua violência lhe cai sobre a cabeça. Darei graças ao Senhor, porque ele é justo. Cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Para fechar, Provérbios 3, versículos 27 a 35. Não deixe de fazer o bem àqueles que precisarem, sempre que isso estiver ao seu alcance.
Se você pode ajudar seu próximo agora, não lhe diga, volte amanhã e lhe darei algo. Não planeje o mal contra seu próximo, pois quem mora por perto confia em você. Não procure motivos para brigar se ninguém lhe fizer mal. Não tenha inveja dos violentos, nem irrite sua conduta, ou imite sua conduta. Esses perversos são detestáveis para o Senhor, mas aos justos ele oferece sua amizade. O Senhor amaldiçoa a casa dos perversos, mas abençoa o lar dos justos. O Senhor zomba dos zombadores, mas concede graça aos humildes. Os sábios recebem honra como herança, mas os tolos são envergonhados em público. Fechamos o 13º dia da nossa leitura. Vamos seguir firme, vamos em frente, fazendo nosso acompanhamento da forma que for possível. E dessa forma a gente pretende um ano concluir a leitura da Bíblia em 365 dias. Até o próximo. Grande abraço. Deus abençoe.